Altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco, como é habitual ao domingo, o Miguel Gonçalves, o coordenador nacional da Sociedade Planetária. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristiano. Hoje começamos com a origem da Lua. Será que temos de reescrever a história da origem? Ela já está lá em cima e olha, ontem estava uma noite de lua quase cheia, particularmente bela, e ela já está há tanto tempo lá em cima mas mesmo assim ainda hoje temos dúvidas sobre como é que ela apareceu. Qual foi o real nascimento da Lua? E isto porque há várias teorias. A teoria mais aceita pela comunidade científica, praticamente desde a década de 70, mostra-nos, olha, exatamente como esta animação que nós estamos a ver, conta-nos que houve um corpo mais ou menos do tamanho de Marte, que os astrónomos chamam de Teia, que no início da formação do Sistema Solar colidiu com a Terra, e a Terra nessa altura ainda era sobretudo uma grande bola de magma, e a colisão deu origem depois a todo um conjunto de detritos que ao longo do tempo se foi aglutinando até formar a Lua que nós conhecemos hoje. É uma teoria tão bela e que explica algumas coisas, Cristiano, nomeadamente pode explicar toda a mecânica orbital da Lua, as suas fases, a sua rotação, mas tem um pequeno problema esta teoria, é que a geoquímica não a suporta. Isto porque quando fomos à Lua e trouxemos rochas da Lua e começámos a analisar essas rochas da Lua, nós reparámos que as rochas lunares, apesar de tudo, têm uma composição geoquímica até muito parecida com aquilo que nós encontramos também em rochas terrestres. E de acordo com a teoria mais unânime sobre a formação da Lua, diz que não, nós devíamos encontrar até uma constituição geoquímica da Lua, até se calhar mais parecida com a tal teia, com aquele tal corpo que terá colidido com a Terra quando a Terra era ainda um bebê. Pois, então temos aqui um problema. Temos uma teoria que explica muito bem umas coisas, mas que a geoquímica diz precisamente o contrário. Bom, a partir de 2005, 2007, ao longo destes anos, tem aparecido uma outra corrente que agora recebeu um apoio fundamental da geoquímica, nomeadamente de um elemento químico chamado potássio, e alguns primos do potássio, alguns isótopos do potássio. E só agora é que nós temos tecnologia suficiente para poder datar, para poder analisar precisamente os rácios de potássio que nós encontramos nas rochas lunares e também em rochas terrestres. E é devido a essa melhoria de tecnologia que nos permite hoje dar uma ideia diferente do que se calhar foi o nascimento da Lua. Então o que é que diz esta teoria? Diz que a teoria anterior basicamente partia de uma premissa que, à luz destes cientistas, está errada. No início, a teoria mais aceite para o início da Lua dizia que o choque entre a Terra e a Teia era de baixa energia, era relativamente lenta. Não. O que diz esta teoria é que, não, o choque foi extremamente violento, porque apenas isso pode explicar os rácios que encontramos de potássio nas rochas lunares em comparação com rochas que nós encontramos no manto da Terra. E porquê o manto? Porque, de acordo com esta teoria, este choque violento depois atirou, digamos assim, para fora da Terra grandes quantidades de manto e também da própria teia própria desse corpo. Mas o choque foi tão violento que eles praticamente se vaporizaram. E, portanto, ao longo do tempo, criou-se uma espécie de uma atmosfera de um material superfluido, que é um material muito, muito curioso, porque se comporta como um sólido, enfim, quando passa pelos objetos, mas também consegue absorver objetos quase que de uma forma líquida. Portanto, tem umas características físicas muito próprias, e são essas características físicas que só aparecem em choques com altíssimas temperaturas. E, portanto, a geoquímica, o rácio do potássio que encontramos nas rochas da Lua e do manto da Terra, vão então ao encontro desta teoria. A Lua, provavelmente, esta é uma ilustração lindíssima, a Lua provavelmente surgiu do impacto de grande energia, grande violência na Terra primordial e, portanto, esta teoria, pelos vistos, para já, ainda vai ser obviamente muito debatida, consegue explicar a geoquímica da Terra e da Lua. Portanto, quem diria, há partes mesmo muito complicados. Miguel, e agora passamos para o renascimento de uma estrela em tempo real. E este tempo real é que é aqui o aspecto curioso desta notícia, porque quando nós observamos a vida das estrelas, quando os astrónomos olham para as estrelas, tentam compreender as suas dinâmicas, tentam também escrever, no fundo, a história da vida de uma estrela, nós estamos perante escalas de tempo que ultrapassam em muito a vida humana, como é óbvio. Mesmo as estrelas mais gigantes, que são aquelas que têm o tempo de vida mais curto, os fenómenos que acontecem ao longo da sua vida demoram milhões e milhões e milhões de anos.
e nós ainda não vivemos milhões de anos, Cristiana. E, portanto, esta estrela, muito curiosa, que foi observada pelo Hubble, chama-se SAO 24567, é um daqueles raros exemplos de uma estrela que nos permite testemunhar a evolução estelar em tempo real. E porquê este tempo real? Porque ao longo de 20 anos de observações que são feitas nesta estrela, ela praticamente duplicou a sua temperatura. Estamos a falar de cerca de 40 mil graus, entre 1971 e 2002. Curiosamente, as últimas observações do Hubble dizem-nos precisamente o oposto. Ela já não está a aquecer, muito pelo contrário. Ela está a arrefecer. Isto é muito curioso, porque se inicialmente se pensava que isto era uma estrela com cerca de 2 a 3 vezes a massa do Sol, este tipo de comportamento, apesar de ser altamente invulgar, conseguia explicar-se por ser uma estrela com mais massa do que o Sol. Mas as últimas medições sobre a massa desta estrela dizem-nos que é uma estrela muito parecida com o nosso próprio Sol. E está numa fase, no fundo, também muito parecida com a fase adulta do nosso próprio Sol. O nosso Sol não tem este tipo de comportamentos. Esperemos que não. Isto era muito mau para nós. Mas, portanto, o que é que os astrónomos pensam que podemos estar a assistir? Podemos estar a assistir àquilo que eles chamam um flash de hélio. Quer dizer que, à medida que a estrela vai consumindo e transformando o hidrogênio e hélio dentro do seu núcleo, e esse é o ciclo normal de uma estrela madura como o Sol. O Sol, neste momento, está a converter hidrogênio em hélio. O que aconteceu, se calhar, com esta estrela foi que está a queimar, digamos assim, hélio em camadas um bocadinho mais acima do núcleo, e depois, acima dessa queima do hélio, temos também, novamente, uma queima de hidrogênio. Quando na camada inferior o hélio acaba, o hidrogênio está novamente a criar novo hélio. E, portanto, quando a estrela sente, digamos assim, que já tem novamente hélio para queimar, ela dá uma explosão, uma pequena explosão, um flash do hélio. Como que a sinalizar, isto é muito bom, porque eu já tenho mais hélio para poder queimar. Ora, isto deixa os astrónomos muito intrigados, porque para as estrelas da massa desta estrela, no fundo, recapitulo, é uma estrela com uma massa parecida com o nosso Sol, este é um evento que apenas teria a sua lógica dar-se na parte final da sua vida. E, portanto, ela não está nessa fase final. Portanto, há algo ali que não é possível explicar à luz daquilo que nós sabemos de que é a evolução de estrelas como o nosso próprio Sol. Mas se, de facto, nós estamos perante a flash do hélio, nós também sabemos mais ou menos qual é o futuro, o que é que vai acontecer. É que, à medida que se dá o flash de hélio, esta estrela está a crescer, está a aumentar muito o seu tamanho e está a arrefecer. Vai ser curioso de ver se de facto é isso que nós vamos assistir ou não na evolução desta estrela. Mas o que é de facto intrigante é que nós estamos a assistir a um evento que nós julgávamos que em estrelas com esta massa só se davam nas fases finais da sua vida. Não, pelos vistos está a ter um pequeno sinal, digamos assim, ainda nesta fase de maturidade desta estrela. Para terminar, Miguel, o primeiro mapa estelar do telescópio Gaia. É verdade. Gaia, o telescópio, não é uma cidade que está onde nós estamos. Ora, o telescópio espacial Gaia tem como objetivo medir a distância e, digamos, as características orbitais de estrelas na nossa Via Láctea. Tem como objetivo medir mais de 1.000 milhões de estrelas da nossa galáxia. Isso corresponde apenas a 1%, mais ou menos, de estrelas na nossa Via Láctea. E agora, 1000 dias após o seu lançamento, ele apresenta-nos este mapa. Este é um mapa da densidade de estrelas na nossa Via Láctea. E este mapa, é importante que se diga isto, tem uma forte contribuição de portugueses. Há uma equipe portuguesa de astrónomos da Faculdade de Ciências de Lisboa, que estão dirigidas, no fundo, por André Moutinho de Almeida, que contribuíram muito para apresentar este mapa, que nos mostra, por exemplo, a descoberta de uma série de aglomerados estelares mais próximos de nós do que aquilo que nós pensávamos, e é muito importante identificar esses aglomerados, mas também quasares, fontes de luz muito distantes do universo. Miguel, obrigada. Até ao próximo domingo. Fazemos agora um curto intervalo, voltamos já a seguir para a terceira hora de Bom Dia Portugal. Até já.